Muito bom dia, estamos chegando para mais um Reflexão e Vida, trazendo a poderosa e preciosa Palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira, onde mais uma vez o nosso objetivo é compartilhar com você uma mensagem de fé e esperança. Por isso que de segunda a sexta-feira nós estamos aqui trazendo essa mensagem de fé e esperança a partir da palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, quero aproveitar e pedir para que você se inscreva, ative também o sininho das notificações e curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E por fim, antes de começar a nossa reflexão, eu quero pedir para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe aí nos grupos que você participa, envia para pelo menos uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para estar também ouvindo a palavra do Senhor nesta manhã, começando mais uma semana, recebendo uma direção de Deus, recebendo uma porção da palavra de Deus, alimentando a alma, alimentando o espírito e fortalecendo o corpo e a mente para também estar no centro da vontade de Deus. Bom, nós estamos estudando, desde a semana passada, o Salmo 119. E a nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo 119, os versículos 41 a 48. Salmo 119, versículos 41 a 48 é o texto da nossa reflexão de hoje. Eu quero então convidar você a refletir conosco nesse texto da palavra de Deus. A palavra nos diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei continuamente a tua lei para todo o sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Então, eu quero conversar nessa manhã com você sobre como é bom estar com o Senhor. Bom é estar com o Senhor. Nós sabemos que nós vivemos num mundo de inseguranças. Muitas pessoas não conhecem o Senhor e por isso muitas vezes também não compreendem a forma que o Senhor quer que vivamos e acabam vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. Outra coisa importante também é que muitas pessoas, infelizmente, não compreendem a nossa fé, não compreendem o nosso compromisso com Deus, às vezes até nos questionam pelo fato de estarmos servindo ao Senhor. Mas o que mais nos conforta em tudo isso é saber que o Senhor ele está conosco e é Ele quem faz a nossa caminhada valer a pena. O fato de saber que Deus está conosco através de Jesus, pela ação do Espírito, é o que nos faz firmes e fortes nessa caminhada que muitas vezes realmente é tão desafiadora. O próprio Senhor Jesus, ele afirma lá em Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é justamente a presença de Cristo em nós que torna a vida totalmente diferente e faz a vida valer a pena, faz a vida ter sentido, faz a vida ter propósito, é ter Cristo realmente em nossa vida. E nós vamos tirar algumas lições a partir desse texto que nós acabamos de ler.
E a primeira lição que nós podemos tirar nesse texto que nós lemos do Salmo 119, versículos 41 a 48, é que a nossa salvação vem de Deus. Veja que o versículo 41 diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Duas coisas que ele coloca aqui, pedindo ao Senhor: venham sobre mim as tuas misericórdias, até porque o salmista ele reconhecia que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e ele diz: venham sobre mim as tuas misericórdias, porque é também por meio da misericórdia que nós recebemos a segunda coisa, que é a salvação. A salvação é resultado da misericórdia de Deus sobre nós. A salvação é resultado da graça de Deus sobre nós. A salvação é resultado da bondade de Deus sobre nós. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é fruto da bondade, da misericórdia e da graça de Deus sobre nós. Então, somente de Deus vem a nossa salvação. Seja a salvação espiritual, seja a salvação no sentido de um livramento que recebemos, é do Senhor que vem toda e qualquer salvação que nós precisamos. Do Senhor, é no Senhor que nós encontramos, não é, a segurança em qualquer situação que nós enfrentamos enquanto aqui estamos, e é do Senhor que vem a salvação eterna, a qual nós aguardamos ansiosamente para viver na eternidade. O Salmo 121 é um salmo precioso, eu gosto muito desse salmo, e o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? De onde virá a minha salvação? De onde virá a solução que eu preciso? E aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? O Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará, não cochilará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quantas vezes na nossa vida, quantas vezes na nossa caminhada, nós nos deparamos também com situações em que nós olhamos de um lado, do outro, olhamos para todas as direções e não vemos uma solução, não vemos uma saída. E às vezes perguntamos como salmista: eleva os meus olhos para os montes. Eu olho para um lado, olho para o outro, de onde virá a solução, de onde virá a salvação, de onde virá a resposta para essa situação que eu estou vivendo? E aí, mais do que nunca, nós precisamos dizer como salmista: o meu socorro, a minha salvação vem do Senhor que fez os céus e a terra. A minha salvação, o meu socorro vem do Senhor Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Quando a gente vai para o Salmo 27, o salmista diz assim, Salmo 27, versículos de 1 a 5, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Olha o versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo ele me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Então, se o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, se Ele é a fortaleza da nossa vida, a quem temeremos? Não tem por que temer
alguém quando nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso Deus e Ele vela por nós, Ele cuida perfeitamente de nós. Nós não estamos sozinhos, o Senhor, Ele caminha conosco. O Senhor caminha conosco. E assim como os nossos filhos se sentem protegidos quando nós estamos por perto, nós temos também que nos sentir protegidos por saber que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, nós estamos protegidos, nós estamos guardados pelo Senhor. Mas é importante destacar também que a nossa esperança está no Senhor e em sua palavra. Nossa esperança está no Senhor e na sua palavra. O salmista diz nos versículos 42 e 43: Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Então, veja que o salmista diz assim: olha, eu confio na tua palavra. Confio na tua palavra. E nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos crer nessa palavra. E é através dessa palavra que o Senhor fala conosco. A gente tem vivido uma geração que mais tem acesso à palavra, mas infelizmente é uma geração que pouco lê, pouco confia e pouco obedece à palavra. E é através da palavra que Deus fala conosco. E por que às vezes nós vemos as pessoas tão desorientadas? Porque não têm lido, não têm meditado, não têm obedecido, não têm confiado, não têm crido na palavra de Deus. Então, como eu digo todas as manhãs aqui para você, a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nós precisamos nos alimentar dessa palavra, nós precisamos ser fortalecidos por essa palavra, nós precisamos ser conduzidos por essa palavra, porque a nossa esperança ela está no Senhor e na sua palavra. Quando Tiago escreve lá no capítulo 1, versículos 19 a 21, ele diz assim: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Essa ideia de implantar a palavra é algo interessante. Não sei se você conhece, eu conheço algumas pessoas que fizeram implante capilar. E por que essas pessoas fizeram implante capilar? Porque havia uma falha, alguns haviam perdido, o cabelo, então fizeram um implante para que o cabelo voltasse a nascer e preenchesse aquela falha que existia no seu couro cabeludo. Então, quando Tiago diz assim que essa palavra foi em vós implantada, a ideia é de que essa palavra, a palavra de Deus, ela vai preencher uma lacuna, preencher um vazio que existe em nós. Então, essa palavra vem e preenche esse vazio, preenche essa lacuna. E essa palavra nos completa, essa palavra nos conforta, nos direciona, nos repreende. Essa palavra nos mostra qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós temos que ler, meditar, confiar, obedecer e crer nessa palavra que é a palavra de Deus. Nós devemos também obedecer continuamente ao Senhor. O versículo 44 diz assim: Assim observarei continuamente a tua lei para todo o sempre. Parece algo redundante, né? Confiarei continuamente, observarei continuamente a tua lei para todo o sempre. A ideia é de que nós realmente devemos obedecer ao Senhor em todo o tempo. Não é só quando a gente está precisando de alguma coisa e a gente então se aproxima para obedecer, mas com o intuito de receber alguma coisa em troca. Não. Nós temos que obedecer ao Senhor continuamente, em todo o tempo, em toda e qualquer situação ou circunstância da nossa vida. No versículo 48 ele diz: Para que os teus mandamentos que amo
para os teus mandamentos que amo, levantarei as minhas mãos e meditarei nos teus decretos. Olha só, essa expressão é muito interessante, né? Quando ele diz assim, para os teus mandamentos que amo, veja, primeiro ele já diz aqui que ele ama a palavra, ele ama os mandamentos, ele ama a escritura, ele ama a palavra. E se a gente ama a palavra, a gente vai obedecer a palavra, a gente vai viver de acordo com a palavra. Então ele diz, para os teus mandamentos que amo, levantarei as minhas mãos. Esse levantarei as minhas mãos é como se fosse uma atitude de rendição. Eu me rendo aos teus mandamentos. Eu me rendo à tua palavra. Eu me rendo aos preceitos do Senhor. Eu me rendo, eu me entrego. Eu estou aqui para que o Senhor me conduza através da sua palavra. Eu estou aqui para que essa palavra implantada em meu coração dirija a minha vida e me conduza ao centro da vontade de Deus. Então nós temos que obedecer continuamente e para isso nós temos que nos render à palavra, nos prostrar diante da palavra e obedecer de todo o nosso coração. Não é obedecer para receber alguma coisa em troca, é obedecer por entendermos que essa palavra é a palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículos 22 a 27, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo somente ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os viúvos e visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, é no dia a dia que nós mostramos o nível do nosso compromisso com o Senhor e com a sua palavra. No dia a dia, nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas palavras. É no dia a dia que nós mostramos nosso nível de comprometimento com a palavra de Deus. E aí, outra lição que nós podemos também aprender a partir deste salmo que nós lemos, Salmo 119, versículos 41 a 48, é que a verdadeira liberdade consiste em ser livre para fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que confunde esse negócio de liberdade. Acha que liberdade é poder fazer o que quer. E não é essa a ideia. Ser livre não é poder fazer o que quer. Ser livre é poder fazer aquilo que Deus quer que façamos. Quem está preso ao pecado, escravo do pecado, não tem liberdade para fazer o que Deus quer que façamos. Mas aí Cristo vem e nos liberta, nos tira da escravidão do pecado e nos traz para a sua maravilhosa luz. E agora ele nos habilita e nos capacita para viver de acordo à vontade de Deus, cumprindo a palavra de Deus. No versículo 45, o salmista diz assim: andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Andarei em liberdade, pois tenho buscado a tua palavra. A única maneira de vivermos a verdadeira liberdade é vivermos uma vida direcionada pela palavra de Deus. Porque a palavra nos aproxima de Deus, a palavra nos conecta com Deus, a palavra nos faz conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Algumas pessoas acham que ser livre é poder pecar e depois pedir perdão, porque está no tempo da graça. Isso não tem nada a ver com o tempo de graça. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 14, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça mais abunde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos?
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, estar debaixo da graça é ser livre da escravidão do pecado para fazer a vontade de Deus. Estar debaixo da graça é ser livre da escravidão do pecado para fazer a vontade de Deus. E aí, caminhando aqui para o final da nossa reflexão nessa manhã, é natural falarmos daquilo que é bom para nós. Quando a gente compra alguma coisa, quando a gente experimenta algo que é bom, a tendência é falar para outras pessoas que aquilo que experimentamos é bom, que aquilo que compramos é bom, enfim. Quando algo de bom acontece, a tendência é falarmos, é divulgarmos, é compartilharmos com as pessoas. E os versículos 46 e 47 dizem assim: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você nessa manhã. Quando nós realmente amamos a Deus e a palavra de Deus, nós temos prazer de falar das coisas de Deus. Falar daquilo que Deus tem feito, falar daquilo que Deus tem falado, falar daquilo que Deus tem nos dado a cada dia, nós temos prazer. Queridos, é algo maravilhoso poder falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E às vezes você fica aí se perguntando como é que você vai falar de Jesus para as pessoas. Fale daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Fale como ele transformou a sua vida, como ele mudou a sua história. Compartilhe a sua experiência com Cristo, para que outras pessoas também sejam despertadas para conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, lá em Romanos 1, 16 e 17, que pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em Atos 4, 19 e 20, diz que Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Então, a partir do momento que temos um encontro real com Cristo, nós naturalmente e prazerosamente falamos das coisas que Ele tem feito em nossa vida. Nós não podemos nos envergonhar do Senhor, nós não podemos nos envergonhar da palavra de Deus, mesmo diante de autoridades, mesmo diante do chefe, mesmo diante dos amigos, dos vizinhos, nós não podemos nos envergonhar. Pelo contrário, nós temos que falar com alegria e falar com autoridade daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Portanto, queridos, que nós possamos viver na dependência do Senhor, desfrutando das suas misericórdias, da sua salvação, sabendo que nele está a nossa esperança, obedecendo a sua palavra e testemunhando do seu agir em nossa vida.
Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, pelas quais devemos estar alegres e compartilhar com tantas outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que essa palavra fique guardada em nosso coração e possa gerar vida e vida em abundância, tá bom? Vamos orar? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui iniciando mais uma semana compartilhando a Tua palavra. Obrigado pelo final de semana que tivemos, onde pudemos estar em Tua casa juntamente com os nossos irmãos, e aqui agora estamos iniciando mais uma semana compartilhando também a Tua palavra nesse programa. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre todos, que o Senhor estenda a Tua mão sobre aqueles que estão enfermos, curando e restaurando, também, ó Deus, sobre aqueles que estão distantes do Senhor, trazendo para a Tua presença, aqueles que estão passando alguma luta, alguma dificuldade, que o Senhor bondosamente também estenda a Tua mão. Consola, Pai, os corações tristes, anima, Senhor, a alma abatida e traz de volta para a Tua presença aqueles que um dia já estiveram em Tua casa e hoje se encontram longe do Senhor. Fica conosco, nos dá um dia e também uma semana de paz. Nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. E se você ainda não compartilhou, e mesmo que tenha compartilhado, compartilhe esse programa com outras pessoas para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas que pudermos com essa mensagem de fé e esperança, tá bom? Que Deus nos abençoe. Se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, temos um novo encontro marcado aqui no Reflexão e Vida. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.